Oi, gente, boa noite. Esperando a Andressa. Oi, oi, oi! Oi! Já tava aqui Como de é que novo. O você que tá? que eu tô fazendo de errado aqui que não tá entrando? Mas eu acho que a sua internet não tava boa, que tava cortando muito. Ah, é? É, mas parece que agora tá estável. Ah, nossa musiquinha de tema de hoje. Colocou? Eu Coloquei. coloquei aqui também, deixa eu parar daqui. Não tô ouvindo a sua. Tá dando pra ouvir aí? Vou te contar, os olhos já não podem ver. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai ouvindo essa musiquinha boa e mandando os aviãozinhos pros esquecidos. Agora é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa me diz, é impossível ser feliz sozinho. A primeira vez era a cidade, na segunda mais eternidade. Agora eu já Sejam sei, bem-vindos. não vai te seguir no mar. Então, vamos esperar mais um minutinho, deixar a musiquinha. O meu tá mais claro aí pra você? Porque eu tentei arrumar aqui, mas não sei se... Nossa, tá bem melhor. Mas você tá longe da luz agora, né? Quando você tava mais perto dela, tava melhor. Colocava mais pra frente. Eu coloquei ela mais perto agora. Não sei o que é. Aí, ó, melhorou. Abaixou a câmera, melhorou. Porque tem isso, o ângulo da câmera faz diferença. Agora, qual o critério? Ainda não descobri. É, essas tecnologias. Sim. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos Boa noite. bem-vindos. Hoje a gente tá com um tema, assim, super fofo, meigo, importante, necessário, que é impossível ser feliz sozinho. Então Assim, vamos socializar. a solidão, ela nunca fez bem pra gente em toda a história da humanidade. E não é agora que vai fazer. E mesmo em tempos de isolamento, é impossível ser feliz sozinho. A gente trouxe uma historinha pra começar. Eu toda hora tô mudando a câmera de lugar porque ela tá na frente da minha tela.
Aí eu tava na música e tava bom no lugar. E eu agora vim pra tela do roteiro, não tá tão bom. Mas parei agora. A gente trouxe um textinho pra gente introduzir a nossa live. Você quer ler pra gente, Dai? Pode ser. Os porcos espinhos. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre estava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos, por não se adaptarem às condições de clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportar mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Doíam muito. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer. Os que não morreram voltaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano recíproco. Assim, suportaram-se resistindo à era glacial. Sobreviveram. Sim. Eu acho essa história assim muito fofa, né? Ela retrata o tanto que é difícil estar em relação, estar num relacionamento, estar próximo de alguém, porque todos temos espinhos, todos temos defeitos, todos temos alguma coisa que espeta quem tá perto da gente. Mas também o quanto é necessário. Então, às vezes, a gente tem que aprender a lidar com os nossos próprios espinhos, a lidar com os espinhos do outro, para conseguir estar num relacionamento, estar numa relação. E quando eu falo relacionamento, não é só questão amorosa, não é só questões desse tipo, mas um relacionamento no trabalho, um relacionamento em casa, um relacionamento com novas pessoas, com colegas, com amigos. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que lidar. E às vezes são espinhos que dá pra gente mudar de lugar, dá pra gente tirar. Às vezes são espinhos que não dá, que eles estão lá, que eles nos incomodam, mas que eles fazem parte de quem a outra pessoa é. E a gente tem que simplesmente lidar. E essas estratégias do como lidar é o que a gente trabalha no Socialista. Mas não só isso, assim, é o que realmente importa. É o que vai fazer com que uma relação dê certo ou se acabe. Se às vezes eu tenho tudo pra dar certo com a pessoa, a gente vai falar mais pra frente, né? Quais são os critérios, como é que a gente sabe quando uma relação pode dar certo. Mas às vezes a gente tem essas coisas, mas por não saber lidar com os espinhos, a gente perde chances, a gente perde relacionamentos, a gente perde oportunidades, inclusive de emprego, acadêmicas, por questões sociais. Verdades. Sim. Uma coisa que a gente trouxe aqui, que é uma coisa muito importante, é que os vínculos sociais, o sucesso nas nossas relações, eles são um elemento chave para o nosso desenvolvimento, para a nossa realização pessoal e para a nossa qualidade de vida. Se a gente não tem relacionamentos que são saudáveis, prósperos, que nos satisfazem como indivíduos, dificilmente a gente vai conseguir se sentir bem-sucedido. Dificilmente a gente vai conseguir ter plenitude, ter felicidade, alcançar o bem-estar. Querendo ou não, sempre que a gente coloca alguma meta na nossa vida, é porque a gente quer estar melhor. É porque a gente quer um ideal, a gente tem
um objetivo. Mas, mesmo que a gente alcance esses objetivos, provavelmente a gente vai precisar das relações sociais para chegar lá, mas se a gente não tem relações que são boas o suficiente, o sentimento de realização, ele não é suficiente, ele não é completo. Essa sensação sempre vem relatada como falta algo, como do que adianta eu ter tudo isso se eu não tenho alguém com quem contar, se eu não tenho um amigo para comemorar comigo. Porque nossa vida toda e nosso funcionamento biológico está todo ligado a esses reforçadores. Por quê? Por que que a gente tem essa necessidade tão intrincada na gente? Eu até peguei uma explicaçãozinha aqui mais científica relacionada a isso. E aí, que eu vi lá falando assim, que quando a gente está isolado, a gente se sente ameaçado, aí a gente fica em estado constante de alerta, e esse estado aumenta a inflamação do corpo, reduz a nossa capacidade de combater infecções, aí mexe com a nossa imunidade, então assim, atrapalha todo o nosso funcionamento do corpo, já é uma questão realmente biológica nossa. Sim, mas aí vem o questionamento de por que que o nosso corpo age desse jeito? Não seria mais fácil se a gente tivesse um funcionamento biológico que não dependesse de uma companhia para funcionar? Só que, na verdade, não. Porque o que a gente sabe é que desde os primórdios, ali desde os primeiros humanoides que tínhamos no desenvolvimento da espécie humana, eles sempre precisaram estar em comunidade para sobreviver. Afinal de contas, como tanto falamos, não somos a espécie mais forte, não somos a espécie mais rápida, não somos, assim, nós não somos experts em praticamente nada do que fazemos. O que nós somos bons é em nos relacionar, apesar dos pesares, e construir criativamente soluções, que em geral envolvem mais de uma pessoa. Então a nossa criatividade é o que nos fez chegar onde chegamos agora. Que mesmo sem sermos a espécie mais competente, a espécie mais expert de sobrevivência, a gente consegue prender o leão no zoológico. Que em tese é um animal mais forte. Em tese não, é um animal mais forte e mais rápido que nós. E a gente tem expertise para conseguir domar esses animais. Por quê? Porque a gente tem essa criatividade e provavelmente porque a gente trabalha em equipe. É difícil a gente conseguir pensar nesse tipo de resultado de uma pessoa sozinha. A pessoa tá sozinha na floresta, chega um leão e ela vai prender e levar pro zoológico. Muito difícil, demanda uma equipe. E nos tempos mais remotos, era assim. A gente precisava estar em relação para sobreviver. Porque estar só significava... Até perdi aqui. Significava fome, porque eu não conseguia caçar. Eu não conseguia alcançar os recursos que são os que mais me nutrem nesse ambiente. Claro que eu consigo uma fruta aqui, uma fruta ali, mas isso não me satisfaz, porque nós éramos nômades, nós andávamos muito. A gente estava ali sempre em busca desse alimento que não ficava num lugar, porque nesse começo a gente não plantava ainda. Então a gente precisava estar em grupo para conseguir os recursos. E sozinho, eu tenho um outro grande agravante, que é eu não tenho proteção. Porque em grupo, eu consigo me proteger com mais facilidade. Eu consigo domar... a questão da ameaça, né? Exatamente. Em grupo, a minha segurança é muito maior. E aí também tem toda essa questão que fez com o quê? Se a gente tá sozinho, a gente fica inseguro. Por esses dois fatores, principalmente. A não proteção e o risco de faltarem recursos. E aí, com isso, vem o sentimento de isolamento, de solidão, de abandono, exatamente. E aí, uma outra coisa importante é que, se a gente tem comportamentos que afastam o grupo de nós,
a gente tem as mesmas consequências da gente se afastar do grupo, que é a rejeição social, que gera as mesmas consequências de falta de alimento, falta de proteção e o sentimento de solidão. Por isso que é importante a gente ter nossos hábitos. Já era importante ter esses primórdios, a gente ter um mínimo de competência social para estar em grupo, para estar em relação, para lidar com os espinhos do outro. E hoje, como é que é isso? Como você bem falou, a gente tem um funcionamento biológico que nos coloca em estado de alerta quando estamos sozinhos. E a gente sabe que esse estado de alerta tende a afastar ainda mais. Todo mundo já conheceu alguém que era uma pessoa assim, completamente insegura, que qualquer tipo de interação ela encarava como uma ameaça. Essas pessoas que já estão sozinhas conseguem fazer novos vínculos? Conseguem fazer novos vínculos com qualidade? Dificilmente. Porque elas não conseguem confiar. Elas não conseguem se conectar emocionalmente a alguém. E qual é a consequência de não se conectar emocionalmente com alguém? De não ter um vínculo de qualidade? Você sabe quais são, Dai? Não, agora não. Tá. São sentimentos de insegurança, como a gente já falou. O sentimento de rejeição. Insatisfação com a autoimagem. Com aquela coisa de eu não sou bom o suficiente, eu não sou o suficiente. Se eu fosse diferente, as coisas seriam melhores. O sentimento de solidão. E tudo isso pode se encaminhar para problemas mais graves, como transtornos psiquiátricos, como a questão da ansiedade. Como você bem trouxe, o estado de alerta fica muito mais presente, fica muito mais constante. Isso pode sim progredir para um transtorno de ansiedade. A depressão, que está também ligada à questão da autoimagem, que eu falei há pouco, de eu não sou suficiente, eu não sou bom o bastante. Ou até mesmo, simplesmente, esse sentimento de tristeza que está ligado à solidão, que se agrava e se transforma em um transtorno. E diversos outros transtornos, como transtornos alimentares, a bulimia, a anemia, que também está muito ligada à autoimagem, ao descontrole emocional. Tem uma questão importante que quando a gente está sozinho, a gente não tem uma regulação social, que é uma regulação importante para controlar o nosso comportamento. Então, por que a gente se comporta de forma civilizada? Por que a gente dá oi? Por que a gente dá tchau? Por que a gente se apresenta quando chega perto de pessoas desconhecidas, num grupo que a gente precisa se apresentar? Por quê? Porque são regras sociais. Por que a gente segue regras sociais? Porque se a gente não segue, a gente está predisposto a algumas punições sociais. E se a gente segue, a gente está predisposto a alguns reforçadores sociais. E esses reforçadores, eles estão em tudo. No jeito que a gente come, no jeito que a gente se veste, no que a gente come, no que a gente veste, nas ideias que a gente tem, nas falas que a gente faz, o que eu defendo, o que eu não tolero. Tudo isso tem reforçadores sociais fortes. E hoje, nos tempos que a gente vive, né, tempos de extremos, a gente percebe isso com muito mais clareza. Em alguns grupos, o meu comportamento é super valorizado, em outros grupos, não. Mas se é um grupo importante para mim, essa opinião é muito relevante. Se é um grupo que não me interessa, eu acho até bom que eles não gostem do que eu tô fazendo. Então é um reforçador indireto também. Eu ia até comentar essa parte, a questão do auto-isolamento, né? A pressão social, né, que a gente, assim, estamos começando uma melhora aí que vem crescendo, mas aos pouquinhos, né, de aceitação do próprio corpo, do jeito que a gente é, e aprender a gostar da gente, essas coisas. Mas essas pressões sociais, né, de ser bem sucedido, que ninguém sabe exatamente o que é, mas assim, tem que ser rico, tem que ter a família, tem que ter filho, tem que ter tudo que tiver que ter, tem que ter para ser bem sucedido. E essas coisas causam, né, esse auto-isolamento, que aí, assim, as pessoas acabam se diminuindo, né? Elas não conseguem, tipo, muitas vezes se afastam daquelas pessoas, assim, por mais que goste, ela não sente que encaixa num grupo que, sei lá, a pessoa tem mais dinheiro, aí prefere se afastar, por mais que seja amigo. E aí, e também deficientes, né? Eu vi um relato de um deficiente que ele
falou que se afastou muito das pessoas por questão das deficiências dele. Então, assim, mas ele se casou, só que assim, ele fica muito no núcleo familiar dele. Ele assim, meio que desistiu de tentar conviver com pessoas, assim, de fazer amigos. Então, ele fica bem fechado nesse núcleo familiar dele. Sim. Você trouxe duas coisas que eu acho importante da gente comentar, né? Que a primeira é por que as pessoas se isolam. E a segunda é por que esses movimentos de aceitar o próprio corpo e toda uma série de desconstrução de padrões que a gente tinha antes são importantes. E aí isso volta para a questão do reforçador social. Ter um corpo padrão era e ainda é, de certa forma, muito valorizado. Por quê? Porque a sociedade como um todo valoriza isso. Quem é a sociedade? É a gente. Então, se eu tenho um grupo de pessoas que é importante para mim, que valoriza isso naturalmente vai se tornando um valor meu também. Direta, indiretamente, consciente ou inconscientemente. Eu começo a ir atrás desse ideal que é colocado pelo meio em que eu vivo. A partir do momento que a gente tem movimentos que se fortalecem cada vez mais de ruptura desses padrões, a gente tem uma libertação, porque a pessoa agora pode escolher um outro grupo com o qual ela vai se identificar. Então, ela tem a oportunidade de repensar se o padrão era realmente dela ou se era algo que era simplesmente imposto que ela fazia para alcançar esse reforçador social de beleza, ou de status, ou de fama, ou de magreza mesmo, que a magreza também é um valor. Então, esses movimentos são importantes para isso. Alguém, em algum momento, começou, teve uma série de consequências sociais, de isolamento, de rejeição, de críticas, de retaliação, de cancelamento, que tanto estamos falando atualmente, para então outras pessoas se identificarem com essa ideia e se conectarem a ela. A internet traz muito essa força, e aí é uma das questões de é impossível estarmos sozinhos. A ideia mais absurda vai ter alguém que concorde com você na internet. E as ideias boas é a mesma coisa. A gente encontra pares que fortalecem movimentos que favorecem esse tipo de libertação. E aí, sobre a outra questão, por que, Dai? Por que as pessoas se isolam voluntariamente? Bom, pelo que eu percebo, essa questão de não se encaixar, não sei, assim, né? Você é psicóloga, vamos lá, ajuda, mas eu não sei se essa questão... Eu penso que vai muito dessa parte, né? De você achar que você não se encaixa por vários fatores. Sim. Quando a gente não se encaixa nos padrões, que é o que a gente estava falando antes, por exemplo, do padrão da magreza, a gente tende a sofrer uma série de consequências sociais, de punições explícitas ou implícitas por ser quem somos. E quando eu sou punido por algo, a tendência é que eu diminua o meu comportamento nessa questão. Então, se eu sou punida por estar perto de você, todas as vezes que eu estou perto de você, eu recebo algo que não me agrada, a tendência é que eu me afaste de você. Se todas as vezes que eu estou próximo a um grupo, eu recebo desse grupo algo que me desagrada, a tendência é que eu me afaste desse grupo. Então, sim, uma das questões que favorece o isolamento é as punições constantes por parte dos grupos e das pessoas. Uma outra coisa muito importante é as punições que a própria pessoa coloca em si ao se comparar com o grupo. Ela quer tanto fazer parte desse grupo que ela começa a se cobrar ter características que não são dela. Então, sei lá, eu quero fazer parte do grupo de... Vou sair um pouco dessa coisa de aparência. Quero fazer parte do grupo da banda de música da minha escola. Mas eu não toco nenhum instrumento. Eu quero me conectar com aquelas pessoas, eu acho que é um grupo legal, eu quero estar perto deles. Mas o que eles têm em comum, o que faz com que eles interajam, é que eles tocam instrumentos, mas eu não toco. E aí eu começo a tentar e eu vejo que não tá dando certo e tal, e aí eu desisto.
eu começo a me julgar, eu começo a me cobrar, eu começo a me impor algo que a princípio não era meu. Sendo que, na verdade, a gente tem pleno potencial de criar outras similaridades para que um grupo funcione. Então, sei lá, eu posso gostar de música também, mas não tocar um instrumento, por exemplo. Eu posso ajudar a escolher o repertório da banda. Ou eu posso ajudar a ler partituras. Eu posso ajudar a fazer uma série de coisas que não necessariamente é tocar um instrumento. E às vezes a gente se prende a uma ideia de que para fazer parte de um grupo, eu tenho que ter uma tal característica. E isso não é real, não necessariamente. Claro que tem grupos que são muito excludentes, mas aí você também tem que repensar. Eu quero fazer parte desse grupo que exclui as pessoas por qualquer coisa ou não? É uma série de... Sim, pode falar. Aí que a gente entra nessa parte de ajudar, né, a conviver com diferentes grupos e se harmonizar com eles e conseguir... Assim, né, você gosta das pessoas, você quer estar ali, né, então você não precisa tocar o instrumento, mas você vai mostrar os seus talentos da sua forma, vai fazer amizade com diferentes pessoas e temos as dicas para isso. Sim, temos. Antes de entrar nas dicas, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre como fazer amigos, né? Já que a gente entrou nesse tópico. Só dar uma pincelada, depois a gente pode fazer uma live só sobre isso. Mas assim, quando a gente fala sobre os interesses, as coisas em comum, as pessoas podem se prender um pouco a isso, né? Então eu tenho que encontrar o que une o grupo para então eu participar de forma indireta ou indireta. Não necessariamente. Você pode se conectar a uma pessoa e essa pessoa te conectar ao grupo. Ou você pode se conectar com o grupo como um todo. Porque quais são os elementos que favorecem a amizade? Interesses similares, atratividade física. Então, sei lá, a pessoa tem um estilo de roupa que eu acho interessante, que eu acho legal. Ou ela tem algum atributo físico que faz com que eu me identifique. Também tem os atributos que tendem a repelir as pessoas, mas mesmo esses atributos, alguém se sente atraído por ele. E uma outra coisa importante também é ter um mínimo de domínio das habilidades sociais requeridas por essa pessoa ou por esse grupo específico. Alguns grupos vão rechaçar algumas habilidades sociais. Em alguns grupos, se você tem um comportamento assertivo, por exemplo, você é excluído. Como assim você está criticando, você está se posicionando de um jeito diferente? Como assim você está dizendo não? Temos grupos que têm esse padrão. Ao mesmo tempo, temos grupos em que é intolerável que você sinta incômodo por alguma coisa e não se posicione. A gente tem grupos que são mais militantes, né? Que a gente costuma chamar assim nas universidades, que tudo vira motivo de uma boa problematização. Então, a gente tem diferentes grupos com diferentes perfis, com diferentes necessidades, e as pessoas vão se adaptando. E aí tem uma outra coisa que é importante também. Sim, Assim como as pessoas se transformam ao longo do tempo, os grupos também se transformam ao longo do tempo. Pode falar, Dai. Eu ia falar da questão da a gente ir aprendendo, criando uma sabedoria, assim, de perceber o que você pode tirar de cada relacionamento, de como convivendo ali com aqueles grupos diferentes, conseguir harmonizar as diversidades para você poder conviver com essas pessoas diferentes. Isso a gente vai aprendendo, né? A gente vai desenvolvendo, a gente vai criando repertórios diferentes também de interesses para poder se comunicar, para poder ter assuntos diversos para conversar. E é legal ir aprendendo essas coisas. Porque, assim, às vezes a gente conhece pessoas muito legais que não estão exatamente no nosso... Não combina, assim, certinho. Tipo, sei lá, antigamente eu poderia pegar alguma das minhas amigas atuais e falar, nossa, nada a ver. Não tem nem como a gente conseguir, sei lá, fazer alguma coisa juntas. Mas... E eu tenho amiga assim hoje em dia, que antes eu pensaria, nossa, não tem nem como. Muito diferente. Mas hoje em dia, assim, essa amiga em particular que eu tô falando, a gente
tem coisas em comum e a gente, mesmo com as nossas diferenças, a gente foca nos nossos pontos em comum, mas também a gente também conversa das nossas diferenças, mas cada uma respeita a outra, né? Não vou ficar Sim, enchendo o isso saco da mesmo. menina por causa das coisas dela. Sim. E aí entra uma coisa importante, né, da gente conseguir compreender essa dinâmica de grupos e conseguir participar e conseguir interagir, mas sem desrespeitar os próprios limites, assim, ter muita consciência do que é realmente um valor para mim, do que é realmente importante para mim agora, para que eu não abra mão disso a qualquer custo em uma relação. Porque não é porque o grupo tem um valor diferente do meu que eu necessariamente tenho que me excluir do grupo. Assim, por Com muito certeza. tempo, eu ficava pensando no meu namoro. Eu namoro há muito tempo. E a gente é muito diferente. Assim, é meio que nesse padrão de, meu Deus, se eu olhasse, eu falaria. Se eu já soubesse de todas as características minhas e dele, quando a gente começou, eu falaria: impossível, próximo, vamos lá, não deu certo. Mas na prática, quando a gente tem consciência de quem a gente é, dos nossos valores, e consegue ficar tranquilo com essas questões, isso fica muito mais leve. E assim, em algumas coisas, claro, a gente tem posicionamentos muito diferentes, a gente discorda de muitas coisas, mas faz parte da relação a gente conseguir lidar com isso de uma forma tranquila. Dependendo das habilidades sociais, das competências e dos valores de cada pessoa, pode ser que seja mais difícil, mas pra gente deu certo. Por quê? Porque as diferenças não impossibilitam relações. Elas só colocam mais uma questão pra ser tratada, mais um assunto. Sim, isso daí é uma coisa muito importante, né? Com essa questão de hoje em dia do descarte, qualquer Sim. coisa é motivo para cancelar. Sim. E aí é interessante a gente ver esse processo, assim, que nós somos diferentes, estamos juntos há bastante tempo, continuamos diferentes, mas em algumas coisas a gente como consegue visualizar sobre o ponto de vista do outro. Então não é que eu concorde, mas eu entendo o que faz ele chegar nessa conclusão. Em algumas coisas eu também me flexibilizo. Eu falo, poxa, eu era muito radical nisso, mas agora eu vejo que talvez faça sentido também do outro jeito. Ou até mude de ideia, porque mudar de ideia também é desenvolver-se. Então, assim, quando a gente convive com as diferenças e tem relacionamentos com diferentes, a gente tem uma série de oportunidades de reflexões e mudanças. É... Quer comentar mais alguma coisa sobre isso, Dai? Não, vamos pro próximo tópico. Beleza. A gente entrou um pouco nisso, assim, de quais são os dificultadores, né? O que é que faz as pessoas se isolarem? Ou mais que isso, o que é que faz com que as pessoas não tenham relacionamentos saudáveis e fiquem sozinhas? Ou fiquem algum tempo sozinhas? É, a gente trouxe nessa questão das punições, está muito ligado com a falta de apoio, da falta de respeito, então o não respeito às características do outro, às habilidades do outro, às dificuldades do outro, também das minhas próprias. Quando a gente fala sobre a questão, o exemplo da banda de música, por exemplo, que eu dei. Você quer falar dos próximos? Não, é porque eu não tô com o Ah, não? Speak aberto agora. Não deu pra colocar. Eu só Tudo bem. anotei algumas coisas. Ah, você anotou. Ah, achei que você tava, que você leu a história dos porcos espinhos. Que eu anotei. Você anotou a história toda, meu Deus! É porque do jeito que eu tô aqui agora, eu não tenho como abrir o. Não, tranquilo, tranquilo. E aí, então, uma das coisas é a falta de apoio. Uma outra coisa é o egoísmo. Essa questão de achar que só os próprios valores são importantes, que só as próprias questões. Está muito ligado ao ego também, né? Que é essa questão de querer ser o centro, de querer ser a base, o ciúme da atenção com o outro, o ciúme da conquista do outro, também está ligado à inveja. Então, essas questões se dificultam bastante. Pode falar, Dai. Eu queria colocar também a questão, assim, que hoje em dia as mulheres estão se colocando mais também, né? Elas estão falando mais. E isso é uma coisa que assusta a vários homens, né? Essa liberdade
de não ficar mais calada, porque, né, era o que acontecia muito, simplesmente aceitar tudo que vinha e ter que se encaixar naquilo, porque você tinha que manter o seu relacionamento. E hoje em dia não é mais um modelo saudável, e aí as mulheres já não aguentam mais, então esse fato também da gente estar se colocando mais, também meio que dificulta, né? Porque... Sim, mas a questão é, quando a gente está acostumado a fazer coisas e não receber nenhum tipo de punição sobre isso, a gente é indiretamente reforçado. Então, se a gente está acostumado a falar palavras ofensivas, a fazer piadas misóginas, desrespeitosas, e a gente não tem nenhum tipo de consequência, a gente naturaliza. O Ramon trouxe um comentário super interessante aqui. Parece que a gente é bem extremo nisso, né? Ou eu sou o centro, ou o outro é o centro. Sim, exatamente isso. E é por isso que eu tava falando agora, quando a gente tava falando sobre fazer amigos, que a gente saber dos nossos próprios limites para não abrir mão deles por conta do grupo, por conta do outro, é essencial para as relações darem certo. Porque a gente pode lidar com pessoas que são completamente diferentes da gente, mas a gente tem que saber até que ponto eu vou tolerar alguns comportamentos. Eu não gosto de assistir pegadinha, mas eu tenho alguns amigos que gostam muito. E esses dias a gente estava assistindo algumas pegadinhas juntos, e aí tinha uma pegadinha que era o seguinte: eles estavam simulando uma entrevista de emprego numa loja de roupa íntima, numa fábrica de roupa íntima, na verdade. E todos os funcionários tinham que trabalhar de roupa íntima. Os homens de camisa social e cueca, e as mulheres de lingerie e blazer. E aí, durante a entrevista, entrava um cara e a pessoa sendo entrevistada ficava ali sem graça, né? Ficava constrangida. Depois entrava uma mulher de lingerie, ela ficava assim. E aí a pessoa que estava contratando falava que uma das políticas era usar roupa íntima e as pessoas iam embora. Por quê? Porque é um limite. Elas tinham consciência de que este era um limite e que elas não estavam dispostas a abrir mão desse limite por conta de um emprego. Então, elas falavam, não, obrigada, não é pra mim, adeus. Mas muitas vezes nas relações a gente passa por situações parecidas e fica, hahaha, tá tudo bem, não tem problema. E a gente se mantém num ciclo que a gente sabe que a gente não quer, que a gente sabe que nos faz mal, mas simplesmente porque a gente não quer ser rude, a gente não quer ser chato, a gente não quer pegar no pé de ninguém. Mas o outro tem o direito de fazer o que ele quiser, desde que isso não atinja os seus limites. E aí, quando você chega no seu limite, é seu dever se posicionar diante disso e colocar o limite. É verdade. Porque, na verdade, quem vai sofrer as consequências é quem está ultrapassando o próprio limite, né? Então, assim, vai ser ruim para quem está calado na situação. Exatamente. E aí, uma outra coisa também que atrapalha muito as relações e que é um fenômeno muito recente é a pressa. Então, eu quero ser sua melhor amiga, mas é pra ontem. Tem que ser rápido, tem que ser muito rápido, eu tenho pressa. E se eu vejo que a relação não tá andando, não tá me respondendo, tchau, vou pra próxima. Que também tá ligado a essa coisa do descartável, relações descartáveis, relacionamentos líquidos. E o que acontece quando a gente tem pressa de construir um relacionamento? Vai me ajudando. Quando a gente tem pressa de construir qualquer coisa, qual é a consequência mais óbvia, assim, a primeira coisa? Eu penso que assim, que eu vejo, não sei, né? O que eu vejo com as minhas convivências. Eu não sei, né? O que você tá querendo aí, eu não vou acertar isso daí. Não, Só que eu penso assim, as pessoas
Não, é porque o que eu acho muito, eu vou falar um pouco do que eu vejo, né, das minhas convivências aí. É forçar muita coisa. E, nossa, eu acho isso tão desagradável, forçar a intimidade. Essa questão Aí, de assim, forçar, eu acho que a gente chega no que eu quero chegar, mas eu acho que vai um pouco além. Porque o que é forçar a amizade? O que é forçar uma interação? É quando eu mas não, ultrapasso um eu só limite. quero corrigir. Eu só quero corrigir que, assim, que eu entendo que eu não tô falando de uma forçação, assim, né, da gente chegar e puxar um assunto. Tô falando de coisas mais íntimas, tipo assim, forçar a intimidade mesmo. Sei lá, começa a ficar com uma pessoa e já vai pra casa da pessoa. Essas coisas que não, que assim, que não é legal pra todo mundo e que também não é seguro e que anda acontecendo muito. Sim. Sim, realmente, é muito comum. Só que o ponto, tudo que você está trazendo é consequência disso. Mas o ponto é que quando a gente faz uma coisa com pressa, essa coisa fica Hum. mal feita. Essa coisa fica vaga. Essa coisa fica obtusa. Tô cheia das palavras diferentes hoje. Mas é isso, quando você faz uma coisa com pressa, não tem capricho, não tem atenção aos detalhes, não tem aquele apreço pela qualidade da relação. Não, eu tenho um objetivo, meu objetivo é conseguir uma melhor amiga, por exemplo. Não Alguém pra ir desenvolve pra um balada sentimento comigo, também, né? alguém pra ouvir os meus desabafos. Pronto, é um objetivo. Então eu acho uma pessoa, eu falo, é essa pessoa, e aí eu vou como se estivesse pronto. Eu chamo a pessoa e ela vai, eu conto e foi. Mas as consequências não são do jeito que eu quero, porque isso não é uma melhor amiga do jeito que eu construí na minha cabeça. Eu coloquei só as coisas mais pragmáticas. Mas na verdade eu queria uma pessoa que fosse atenciosa, que fosse meiga, que fosse sensível, que não me desse, não falasse palavras duras quando eu estivesse triste. Mas eu não escolhi, eu nem sei quem é essa pessoa, nem sei os valores que ela tem, nem sei as características que ela tem, porque eu não tive tempo. Eu não me E dei não, tempo de conhecer essa pessoa. e não desenvolver um sentimento, né? Porque não dá tempo de desenvolver um sentimento. Estão se usando ali para uma coisa, para uma necessidade do momento, mas aí se você não desenvolve o sentimento também, você usou, aí você, beleza, já, a minha necessidade já foi satisfeita, então, próximo. Sim. Paciente que a gente falou bastante sobre isso. Ela teve um tempo que ela não queria ter relações nenhuma, assim. Não queria nem flertar, nada, não queria nada. E aí, de repente, ela entrou no Tinder. E começou a falar do Tinder. E aí ela falava muito assim, eu me senti usada. Mas na verdade a gente estava se usando, foi recíproco. Porque às vezes é isso. E aí entra uma outra questão importante. Beleza, você ter pressa. Beleza, você usar a pessoa para satisfazer as suas vontades. Mas assim, qual a consequência disso? Qual o objetivo disso? Tá claro na relação que é isso? Tem um outro paciente que ele saiu de um relacionamento porque foi traído e ele tava muito carente. Ele mudou de cidade e aí ele também entrou no Tinder, aí conheceu outra menina que também estava carente, também tinha acabado de sair de um relacionamento e aconteceu exatamente isso que você trouxe. De repente, eles já estavam na casa um do outro, já estavam no convívio ali. Eles nem namoravam, eles nem tinham um rótulo, mas a família já entendia como um namoro. Eles nem se conheciam direito, já estavam ali, assim, super próximos, intimamente, no sentido familiar, no sentido de mostrar questões muito, muito íntimas. E aí eu alertei sobre isso, eles conversaram e fizeram no freio. Porque eles chegaram à conclusão de que eles estavam se usando e que eles, na verdade, não queriam fazer isso. Porque eles estavam no piloto automático. Eu preciso de alguém, vou atrás de alguém, cheguei lá, tenho alguém. Só que, às vezes, a gente ir nesse piloto automático gera mais sofrimento. Porque aí você constrói um vínculo imaginário, você chamou de forçar a barra, que é um pouco isso. E aí, de repente, a pessoa se apaixona por outra pessoa. E aí? Você vai sofrer por um vínculo que, na verdade, nem era real. Por perder também, algo
necessidade nem existia da forma que você gostaria. E também, às vezes, não preenche, né? Porque, às vezes, é para preencher uma coisa e aquilo não preenche. Então, você continua buscando outras coisas e virou bagunça também. Sim. Tem uma história que eu li em algum lugar, mas que eu acho que representa um pouco isso, que é, tipo assim, quando uma pessoa sai da nossa vida, é como se saísse uma grande pedra do chão e ficasse o buraco. E fica um buraco lá, é um buraco que incomoda, que de vez em quando você transita por ali, você vê aquele buraco feio lá, tá tudo verdinho, tá só aquilo ali, só a terra, aquele buraco. E a vontade que dá é pegar uma outra pedra e colocar no lugar. Só que quando você coloca outra pedra no lugar, a terra que estava ali embaixo vai morrendo e vai perdendo a capacidade de germinar. Essa pedra não fica encaixada igual estava a outra. Ela fica literalmente ocupando um espaço. Ao mesmo tempo, se você deixa esse buraco lá, com o tempo, esse buraco vai se enchendo de grama, vai se enchendo de vida, vão nascendo plantas ali. E com o tempo, você mal percebe o buraco. Ele tá lá, mas ele tem um sentido, ele faz parte do ambiente. E é isso, às vezes tem um buraco e a gente não deixa cicatrizar, a gente não deixa a grama crescer. A gente quer, por tudo nessa vida, tapar o buraco. Quando, na verdade, o que a gente precisa é deixar as coisas acontecerem, deixar as coisas se desenvolverem naturalmente. E cuidando do jardim, né? Sim, sim, isso mesmo. É um assunto complicado, porque, assim, claro que eu entendo também, né? As necessidades e essa questão agora da pandemia também, né? Faz com que a gente... Carência, né? Carência, tudo isso. Sim, mas é importante a gente ter... eu só não acho que a pressa é a solução, assim, sabe? Porque, assim, beleza, então vamos construir relacionamentos nesse período, não sei o quê, vamos nos aproximando das pessoas. Só que, realmente, essa questão da pressa é o que, assim, essa é a minha opinião, é o que eu acho mais complicado, que do dia pra noite já tem que estar, assim, como se conhecesse, já estão na casa do... Igual você contou esse caso do seu paciente. Sim. O Ramon tá perguntando, deixar o buraco lá, diminuir o incômodo com ele? Sim. Ou às vezes até se incomodar, deixa o incômodo. Esse incômodo vai passar. À medida que ele vai se naturalizando, que ele vai se tornando parte do ambiente, que ele vai se integrando melhor com o ambiente, esse incômodo vai ao menos diminuir. E tudo bem, a gente também tem que aprender a lidar com as nossas emoções, não é só anestesiá-las, mas aprender a aceitar que a gente tem o direito de se incomodar com o buraco lá. Poxa, meu jardim tá aqui todo bonitão, de repente essa pedra decidiu sair, ficou esse buraco horrível aqui desse meu jardim lindo. Poxa vida! Eu vou ter que esperar, e aí dessa ansiedade a gente vai preenchendo. Mas aí tem uma coisa que eu acho importante, que é do que você trouxe agora da pressa, né? Eu acho que a pressa é um dificultador, como a gente colocou. Mas eu acho que também não é uma coisa proibida, assim, eu tô com muita necessidade de beijar na boca. Vamos supor que seja uma necessidade da pessoa, ela tá com essa necessidade de beijar na boca. Ela tem o direito de ter essa necessidade, ela tem o direito de ter essa pressa. Mas eu acho que é uma coisa importante ter responsabilidade afetiva. Porque às vezes a pessoa nessa pressa vai se conectando com uma pessoa e deixa um relacionamento parecer uma coisa que na verdade não é. Para que ela consiga o benefício que ela deseja. Então, beleza, você quer só beijar na boca? Deixa isso claro desde o começo. Fala desde o começo, olha, eu não espero nada sério daqui. Só uma necessidade fisiológica aqui mesmo. Se você está disposto a isso, ok. Se você não está, tudo bem. É claro, também não é todo mundo que está disposto a isso, mas também não é todo mundo que está disposto a investir num relacionamento. Às vezes as pessoas querem só saciar as necessidades fisiológicas e partir para a próxima. Sim, é verdade. Aí tem todos os pontos que, assim, realmente a gente tem que ir aprendendo a fazer umas análises, né? Sim. Mas o que eu fico
penso em relação a isso é a questão que é de fato perigoso, entendeu? A gente está no meio de uma pandemia, então assim, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. E assim, estamos em um nível de pandemia que está o pior, né? Até o momento. Então, assim, e eu sei, porque assim, por amigos solteiros, eu sei que essa questão tava assim, uma bagunça total, esse negócio de aplicativo e das pessoas irem uma para casa das outras satisfazer suas necessidades fisiológicas, bem descontrolada. Sim. Até a questão de aumento, assim, isso por uma sexóloga, que eu tenho um grupo com uma sexóloga, e ela abordou sobre o aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Ela ia dar até uma palestra numa empresa. Que, sim, tem a questão do imediatismo, que é essa pressa sem responsabilidade. Porque, gente, a pressa a gente já tá colocando aqui, é um dificultador. Não é um impossibilitador, mas é um dificultador de ter relações sólidas, saudáveis, que façam com que você não seja uma pessoa solitária. Mas é importante ter responsabilidade afetiva, ter responsabilidade com a própria saúde, ter responsabilidade com a saúde do outro. Isso é uma necessidade, não é um dificultador, não é um facilitador, é uma necessidade. Porque se a gente não se prende a esses três, todo o resto perde o sentido. Então, beleza, você conseguiu fazer o que você queria, mas você ficou doente com isso, valeu a pena? Você conseguiu fazer o que você queria, mas o outro ficou doente com isso, valeu a pena? Você conseguiu fazer o que queria, mas você magoou alguém gravemente. Valeu a pena? Você conseguiu o que você queria, mas você se magoou gravemente. Valeu a pena? Então, assim, a gente tem que pensar muito no que a gente está fazendo, em quais são as consequências. Porque a gente tem direito de fazer o que a gente quiser. Mas a gente tem que escolher com critério, escolher com consciência, escolher com sabedoria o que fazer. Não seguir no impulso, na doida. Porque tudo que a gente faz tem consequência. Isso. Sim. E aí, voltando para essa questão de pressa e vontades, e também tem a pressa de se satisfazer do relacionamento. Ter a relação perfeita. Então, eu tô com pressa de achar o amor da minha vida, a pessoa que vai me fazer feliz, o pai dos meus filhos. E aí eu começo a conhecer uma pessoa que eu acho legal. E aí eu não dou nem tempo da gente se conhecer bem. De repente ela me fala que tem uma diferença que pra mim é super relevante, mas que talvez não seja tanto de fato. É só uma coisa ali do momento. E eu falo, não tá bom pra mim. Tchau, próximo. Tchau, próximo. Tchau, próximo. E você entra num ciclo vicioso de recusa de relações e ao mesmo tempo de relações curtas que ferem, que magoam, que tiram a esperança. Então, é importante dar uma chance, assim. Se você está disposto a entrar num relacionamento, então dê a chance da pessoa mostrar quem ela é, de você mostrar quem você é, de vocês negociarem os seus valores, de vocês negociarem as suas questões, de vocês colocarem os seus limites. Porque, poxa, assim, claro que tem histórias que a gente vê de questões de limite que são dolorosas, mas que eu vejo até uma certa beleza. Por exemplo, eu conheço uma moça que namorou com um rapaz mais de 5 anos. E aí ele começou a pedir por filhos. Mas ela nunca quis ter filhos. E eles já tinham conversado sobre isso, mas ele tinha mudado de ideia e ele via como uma coisa necessária para ele. Os valores dele mudaram e ele queria muito ter um filho. E aí eles conversaram sobre isso, era uma coisa que para ela não fazia sentido, que ela não queria realmente. Então eles abriram mão da relação para que ele pudesse ter a chance de ter o filho dele em um outro lugar, em um outro espaço. Então, às vezes é isso, assim, o que é limite para mim pode ser não ser limite para você. Eu não sei se eu terminaria uma relação por causa de ter ou não filhos. Eu acho que é uma coisa que eu consigo flexibilizar. Mas para eles dois não era um valor que dava para ser flexibilizado, era um limite. E eles tiveram a consciência, a responsabilidade de falar, beleza, é um limite, a gente não tem como resolver o problema um do outro, então a solução que a gente tem é seguir por novos caminhos para conseguir se realizar nos nossos sonhos.
E foi o que eles fizeram. Foi um choque para todo mundo que estava em volta, ninguém esperava. Mas eles conseguiram fazer isso e ficar bem. E se respeitar e continuar uma vida. E não tiveram lutos graves. Claro que o luto existiu, porque afinal de contas foram 5 anos juntos. Mas eles conseguiram seguir a vida. E depois de um tempo conseguiram construir novos relacionamentos saudáveis também, bons. Ele conseguiu realizar o sonho de ser pai. Ela continuou sem filhos, num novo relacionamento. E eles seguiram a vida deles, tranquilo. Porque é isso. Nos relacionamentos tem coisa que não dá pra negociar. E isso vai depender de muito autoconhecimento, de muito conhecimento do outro, de respeito mútuo. Mas tem coisa que dá pra negociar. E também vai depender de autoconhecimento, respeito. Eu também tenho uma amiga que falou comigo recentemente que terminou um relacionamento por conta disso. Ela namorou alguns meses, e aí ela quer ser mãe, e o ex não queria ter filhos mais, já tem os filhos dele, ele não queria ter mais, então ela achou melhor eles se separarem. Seguirem os próprios caminhos. Oi? Não entendi. Seguirem os próprios caminhos, e sim. Ah, sim. Então, mas aí como você disse, é muito importante conversar, dar essa chance no seu relacionamento, mesmo assim, de início, né? Já ir conversando, já ir dando essa chance, não querer só que as coisas caiam do céu e que tudo seja lindo todos os dias e que se encaixe em tudo, porque isso daí é irreal. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. E aí uma coisa que a gente já falou indiretamente, mas que também é um dificultador, é essa coisa do descartável, né? De tratar as pessoas como objetos, assim, de não serve mais, vou jogar fora. Estragou, troca. E às vezes não estragar é ter isso, ter um problema que vocês precisam conversar para resolver. Mas as pessoas às vezes não estão dispostas a ter essa conversa, porque muitas vezes não são conversas fáceis, são conversas difíceis. E elas preferem jogar no lixo, seguir a vida como se nada tivesse acontecido e depois buscar novos relacionamentos com outras pessoas. E uma das coisas que fortalece isso são os aplicativos, né, que a gente já trouxe um pouco, os aplicativos de relacionamento. Que eles trazem a ideia de que tem muita gente disponível e que você não precisa se esforçar para ter uma relação. Assim. Tá todo mundo lá. É só você simplesmente dar um match. Pronto. Problema resolvido. Não tô mais sozinha. Só que não! Só que não mesmo. Porque, como a gente está trazendo aqui, assim, tem uma série de valores que a gente tem que conhecer, dominar, ter consciência, ver o que é negociável para mim e o que não é. E tem que encaixar minimamente com o que é inegociável do outro também. Porque o que é negociável, a gente negocia. O que não dá para negociar, não dá para negociar. E aí, nessa lógica de jogar relações no lixo, pensando que tá fácil conseguir, as pessoas ficam solitárias de novo. Só que assim, claro, quando a gente vai trazer essa problematização, tem uma série de coisas. Então quer dizer que eu tenho que aceitar quem chegar, eu tenho que ficar com qualquer um na minha vida só por causa disso? Não. A gente tá aqui falando o tempo todo sobre limites, sobre respeitar os próprios limites, sobre respeitar os limites do outro. Então não é assim, mas também não é. Briguei com a minha amiga e aí eu nunca mais vou falar com ela. Não vou falar sobre o que me incomodou, não vamos tentar resolver, fiquei com raiva, vou bloquear mesmo e adeus. Nunca mais vamos ter contato. Será que é o caminho ideal? Dificilmente. Esse é o caminho de ficar sozinho. Assim, eu tô pensando aqui agora. Quando a gente fez o script, eu tava achando que era uma coisa mais intangível. Mas, gente, quantas pessoas eu não conheço que qualquer coisa bloqueia? Qualquer coisa. Eu tenho uma prima que ela brigava com outras pessoas e me bloqueava todas as vezes que ela brigava com essas pessoas. Eu não tinha nada a ver com a briga. E aí, de tanto desbloquear, aí eu fui lá e excluí ela. Cansei. Um dia ela não aparecia no meu feed, outro dia ela não aparecia mais. Um dia aparecia no WhatsApp, no outro dia não aparecia mais.
Ai, gente, não. Cansei. Então, às vezes é isso, assim. Faz sentido essa lógica do bloqueio e mais do bloqueio generalizado. Eu bloqueio a pessoa e todas as pessoas que rodeiam essa pessoa, que às vezes não tem nada a ver com a briga. Então eu não perco só um, eu perco Nenhum sentido. Nenhum sentido. Sim. Por isso que é importante a gente individualmente desenvolver essas nossas habilidades de saber lidar, saber até que ponto eu vou, saber conversar, saber dizer para o outro. A gente tem que ir desenvolvendo essas coisas individualmente para a gente poder ter os nossos relacionamentos. Então é o momento de você saber, nossa, essa pessoa realmente eu já percebi que não vai dar certo, então eu vou falar, olha, realmente não vai dar certo. Ou não, eu percebi que com essa pessoa aqui eu posso conversar e eu posso tentar resolver as coisas. Então é isso, é a gente desenvolver individualmente para a gente poder ter as nossas relações saudáveis. Sim, isso mesmo. A minha tia trouxe que os relacionamentos estão ficando descartáveis. Essa é a verdade. Sim, a gente está falando um pouco sobre isso, né? Sobre como está ficando banalizado. Mas eu acho sempre importante, quando a gente vai trazer esse tipo de fala, a gente trazer a responsabilidade, jogar a bola no peito e falar, é com a gente. Porque está sendo banalizado por quem? Pela sociedade. Quem é a sociedade? É a gente. Então, a única forma de mudar é a gente mudar a consciência, é a gente mudar nosso comportamento, é a gente trazer esse tipo de reflexão, esse tipo de conversa para mais e mais espaços, para que isso seja cada vez mais problematizado mesmo. Militância também faz bem. Eu acho que muitas vezes a mídia fica reforçando esse tipo de coisa também, né? Porque, assim, os ídolos jovens, coisas assim, eu acho que eles têm um estilo de vida diferente. Não dá pra gente ficar se baseando no estilo de vida, assim, que né, na realidade é bem diferente. Então, eu vejo vários, né, nesse sentido de ficar, ai, terminou, aí daqui a pouco outro, já rapidamente, eu não sei nem como, nossa, consegue super rápido, e aí já estão morando juntos, e aí não sei o quê. Separam em 2 dias. E aí, gente, não é saudável para eles, muito menos pra gente, que a gente nem tem esse dinheiro todo para ficar gastando com terapias e para ficar mudando de casa o tempo todo e reconstruindo casas, não é melhor? Mas eu acho que vai além de toda essa questão. Sim, mas também tem a questão dos valores, né? E também da questão dos valores. Foi uma brincadeira. Por que é importante para mim? Porque a gente vê que muitas dessas pessoas que ficam famosas cedo têm uma série de questões, inclusive do desenvolvimento humano, que ficam com um déficit mesmo. Elas não têm a oportunidade de vivenciar uma série de questões que são essenciais. E aí, quando chegam na idade de tomar decisões, elas vão tomar decisões bruscas, impulsivas, inclusive de casar com pessoas que, na verdade, elas não gostariam de casar, porque elas não se deram a oportunidade de refletir sobre isso. E aí, sim, isso estar na mídia faz com que esse tipo de coisa seja glamourizado, de certa forma. Mas também refletido, debatido. E eu acho que o fato da internet ter trago essa oportunidade de cada vez mais pessoas comuns, como nós, estarem aqui falando sobre esse tipo de tema, problematizando essas questões, coloca em concorrência com esse tipo de conteúdo. Então a gente vê cada vez menos esse tipo de postagem, esse tipo de comentário, esse tipo de reportagem. Não que esses comportamentos deixaram de existir nesses meios, mas é só porque perderam a graça, porque a gente já problematizou tanto, já não dá mais tanto ibope, já não dá mais tanta audiência. Então já não é mais tão veiculado pelos grandes mídias nem pelas pequenas. E aí, continuando nessa questão, né, dos aplicativos de relacionamento, nessa questão dos relacionamentos descartáveis,
e dos riscos de ficar sozinha, desse tipo de comportamento destrutivo, né? Que vai destruindo uma relação atrás da outra. A gente também tem que tomar cuidado para não chegar num outro extremo de se prender a relacionamentos tóxicos. Então, às vezes a gente fica, ai, mas é porque eu não vou encontrar outra pessoa como essa. E, na verdade, essa pessoa é uma pessoa que te bate, que te humilha, que te trata de uma forma completamente desumana. Então, assim, eu espero que você não encontre uma pessoa como essa, que você encontre uma pessoa melhor. E sempre tem uma pessoa melhor. E sempre tem alguém que vai te dar, que pode te dar o que você precisa, que pode satisfazer suas necessidades, que pode se alinhar com seus limites, pode se alinhar com seus valores. Mas depende de não ter pressa para conhecer essas pessoas. Não entrar rápido demais em relações, a gente corre o risco de descobrir que, na verdade, as pessoas não são o que mostraram ser no começo. Então, dar tempo das coisas acontecerem, dar tempo das conexões se firmarem, dar tempo. Gente, a gente passou do nosso tempo tantão e eu nem vi. Que horas são? 9h06. Sim. Então, vamos fazer só um pequeno fechamento. Sempre temas, né, também, que a gente, se puder, fica falando 3 horas. Sim. Nossa, mas eu realmente não vi. De repente, eu mandei o relógio aqui. 9h06. Mas, então, assim, como amenizar tudo isso que a gente trouxe? Então, no começo de um relacionamento é muito importante, essencial, ter clareza sobre quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, quais são as do outro e buscar um equilíbrio. Se esse equilíbrio é impossível, porque os seus valores são inegociáveis, seus limites são inegociáveis, da outra pessoa também estão em conflito, tudo bem. Com leveza, continue na sua busca. Mas se são negociáveis, também não vai virar a página porque você não está disposto a ter esse tipo de conversa. Porque é uma conversa necessária. Sempre vai ser. E sempre que a gente foge desse tipo de conversa, a gente ou fica com relacionamentos vagos, vazios, superficiais, ou fica sozinho. E assim, o que é pior eu nem sei. Mas, assim, às vezes essas conversas são mais que importantes, são necessárias. E aí, claro, em algumas situações vai ser impossível balancear, em outras dependem de negociação, em outras situações as coisas se encaixam bem, até onde a gente vê. Porque sempre vai ter alguma coisa pra gente negociar, sempre vai ter alguma coisa de diferente, porque as pessoas são diversas. Elas dificilmente vão ser exatamente do jeitinho que você quer que elas sejam. E também a gente muda, né? Ao longo do caminho. Mudamos sempre. Gente, muito obrigada pela participação. Vamos tirar o print de hoje? Vamos. Tirem print, gente. Print. Obrigada, gente. Obrigada quem tá chegando agora. Hoje a live vai ficar salvada, não vai, Dai? Vai. Vai, hoje vai ficar. Então, quem tá chegando agora pode assistir essa live lá no nosso GTV. Pode assistir também outras lives no meu perfil pessoal. Também tem live sobre socialize aqui. E até mais. Amanhã a gente tem live sobre Habilidades sociais e mercado de trabalho. Eu não lembro o título certinho, mas é isso. Não, é isso mesmo. Habilidades sociais e mercado de trabalho. Então a gente vai falar sobre a relevância dessa área, de como ela é valorizada, de uma série de coisas. Me gira um pouco. Vamos lá. Pronto? Então, no mais, muito obrigada a todos pelos coraçõezinhos, pelos comentários, pelas perguntas, pela participação, pela paciência, que a gente já passou 10 minutos do tempo. Beijão. Obrigada, Dai, por tudo. E até amanhã. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau.